A paz do Senhor Jesus permaneça conosco sempre. Nós nos encontramos reunidos mais uma vez em nossa hora da prece para termos essa oportunidade de nos confraternizarmos espiritualmente entre nós encarnados e com os nossos irmãos e irmãs do plano espiritual que comungam conosco nesta hora. É um momento muito importante para essa jornada cotidiana nossa na Terra, eivada de atribulações, de afazeres, de obrigações, de tarefas ou preocupações, mas que, por isso mesmo, nós não podemos olvidar esses momentos de reflexão e de oração. Temos os nossos momentos particulares, individuais, pessoais, conosco mesmo diariamente, mas essa oportunidade coletiva também se faz necessária e renovadora para o nosso ser. E nós precisamos aproveitar isso da melhor maneira possível, dedicando a nossa atenção, de fato, colocando o nosso pensamento voltado para a prece, para a reflexão dos conteúdos das mensagens aqui apresentadas. Vamos elevar o nosso pensamento para a prece inicial. Senhor Jesus, rogamos a Tua permissão, a Tua bênção para os momentos que iremos vivenciar a partir de agora, de reflexão e oração, de tal maneira que o nosso discernimento, nossa capacidade de aprendizagem sejam melhorados, aperfeiçoados e nós possamos compreender o Teu Evangelho e a doutrina dos Espíritos de forma mais clara, mais premente, de tal forma que aquela nossa vivência cotidiana, na prática dessas lições, também nós consigamos aprofundar. Que ainda nós consigamos vibrar de forma positiva na intenção de nós mesmos, mas principalmente objetivando alcançar aqueles que sofrem e pelos quais nós temos a intenção e o dever de orar. São os doentes do corpo e da alma, espalhados por nossa cidade, por nosso país e pelo mundo inteiro. São também aqueles outros que pedem a nossa intercessão, solicitam as nossas orações. São desencarnados, são enfermos encarnados ou perseguidos espiritualmente, que estão em nossa lembrança, ou ainda com os seus nomes escritos em nossos cadernos de vibrações, porque se recomendaram às nossas preces. Que as nossas equipes espirituais, Senhor, consigam visitar, observar a situação de cada um e, na medida das suas necessidades, dos seus merecimentos, das condições possíveis, recebam essa ajuda
esse benefício, esse alívio, no mínimo o conforto, o consolo para continuar. Mas quem sabe encontre o caminho da cura para os seus males. Que nós ajudemos durante esta hora com nossa concentração, com nossa sintonia positiva, nosso pensamento voltado para o bem. Que Deus abençoe, proteja e guarde a cada um deles. O Senhor envolva e balsamize a cada um de nós e àqueles que nos são caros. Acompanhe e fortaleça, ilumine e conceda a sua paz nesta noite e sempre. Assim seja. Na página 21, acreditar. Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à casa desse domingo de Páscoa. Muito bom revê-los e conhecê-los. Pessoal, hoje a mensagem, ou o capítulo que a gente vai trazer do Evangelho é um dos que eu mais gosto e que eu considero mais importante. Ele vai discutir com a gente uma parábola que eu tenho certeza que todos nós já ouvimos, que é a parábola do bom samaritano. A gente vai tentar pensar um pouquinho, enquanto estiver estudando, na inversão do papel. Porque a gente pergunta muitas vezes quem é o meu próximo, ou tem esse questionamento no Evangelho.
E o que a gente vai tentar discutir hoje é qual é o próximo que eu quero ser, quais são as minhas escolhas, quais são as minhas atitudes. Para introduzir o tema, eu escolhi para a gente uma mensagem do Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. A mensagem número 40, e chama Na Intimidade Doméstica, e diz o seguinte. Ele começa com uma introduçãozinha do que é o Evangelho mesmo. Vamos lá. Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequenos irmãos, é a mim que fizeste. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas virtudes contrárias ao egoísmo e ao amor. E a mensagem diz o seguinte: a história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesite em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos, pinça-lhe as feridas, recolhe-o nos braços sem qualquer ideia ou preconceito. Conduza-o ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada, ouvida conveniências e permanece junto dele enquanto necessário. Abstém-se de indagações. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhe obrigações. Jesus transmitia-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real, mas, até agora, transcorridos mais de 2 milênios, aplicamos-la via de regra às pessoas que não comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis, toda vez que nos decidirmos a usá-los na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Pessoal, uma das coisas que eu julgo de fundamental importância e faço questão de dizer para todo o grupo de estudo que eu acompanho é que, lembram da passagem de Paulo de Tarso em uma das suas epístolas, que ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria? Uma das coisas de absoluta importância que a gente precisa ter, não só na doutrina, mas na verdade em qualquer religião ou mesmo fora dela, tudo que nós temos que ter em mente é, quando nós buscamos o caminho da bondade, do bem, da caridade, ou o caminho percorrido por Cristo, na verdade, é que nós precisamos viver a sua palavra. Quando a gente lê o Evangelho, ele trata de parábolas que são, na verdade, contos de vivência de pessoas há 2000 anos atrás. Hoje ninguém vê ninguém viajando de uma cidade ou outra desse jeito a pé, ou pelo menos é muito mais incomum. E principalmente para nós que vivemos nas capitais, ainda mais incomum. Hoje, a gente, às vezes, ajudar alguém que é caído na rua desse jeito, a gente rejeita por uma questão de segurança, muitas vezes. Só que esse é um exemplo, dentre vários outros, que a gente precisa trazer para a nossa vivência, para a nossa existência. Como a mensagem diz, eu não preciso achar um viajante. A gente pensa assim, não, se eu passasse por uma situação desse jeito, se eu visse alguém caído na rua enquanto eu estava passando, aí eu ia ajudar. Mas será que a gente consegue ajudar também com esse desprendimento, com essa ausência de julgamento? Quem está dentro de casa, quem é efetivamente próximo da gente? Ou será que as pessoas que são próximas da gente não precisam de ajuda? Eu julgo, eu avalio que todos nós temos momentos de dificuldade. Na verdade, essa é uma das razões da gente estar aqui, porque todos nós estamos num momento semelhante. Todos nós precisamos de ajuda de vez em quando e podemos ajudar de vez em quando.
o que o texto tenta chamar a atenção da gente é que eu preciso fazer, eu preciso trazer isso para a minha realidade. Mais uma vez, não adianta eu ter todos os livros da codificação decorados, ter lido toda a literatura espírita e não vivenciá-la. Não adianta, porque é uma coisa quase natural, a gente estar dentro da casa e aí sim pensando e se comportando e na verdade demonstrando o comportamento que a gente entende ser o adequado. A gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa existência, para as pessoas que nos agridem muitas vezes e que mais uma vez são os mais necessitados, são os efetivamente enfermos, são os que precisam da nossa compreensão, da nossa ajuda, e ratificando o que o texto diz, sem julgamento. É claro que todos nós precisamos perseguir um caminho, e se eu continuo errado, é preciso que eu retifique o meu caminho. Mas não cabe a nós julgar o caminho dos outros também. Se eu posso ajudar, que eu faça. Isso é sim de minha responsabilidade, e mais do que isso, vai me exercitar nesse caminho da caridade, que a gente entende ser o único e adequado caminho. Obrigado, pessoal. Boa noite.
segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 7, Allan Kardec comentou, com base nos textos evangélicos, sobre a utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço rico que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, Jesus respondeu: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu Jesus, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza, por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho, que a pode granjear,
Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem, lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Se a gente presta bem atenção, Allan Kardec faz aqui uma dissertação muito profunda e atual, apesar de tê-la feito há mais de um século, né? Do século XIX. Ao abordar essa questão da riqueza, ele analisa que Jesus não condenou a riqueza de uma forma absoluta. Ele apenas mostrou que ela pode ser utilizada negativamente, se a gente não souber fazer um bom uso dela. Porque quando nós lemos e vamos interpretar ao pé da letra certas observações do Senhor Jesus, pode dar isso a entender, porque ele mandou o moço rico desfazer-se de tudo. Porque o rapaz já se considerava, e era considerado também por aqueles que o conheciam, como uma pessoa de bem, né? Que cumpria os mandamentos. Mas faltava exatamente esse detalhe aí, esse ponto. Por isso que Jesus falou nesse assunto. Não quer dizer que todas as pessoas terão que se desfazer de todos os seus bens, porque se for assim, vai ter que jogar até o planeta fora, né? E se todo mundo fosse desfazer de tudo, aí como é que vai ser? Fica algo sem sentido. Naturalmente ele não quis dizer isso. O que ele quis demonstrar é que era a riqueza da qual ele era possuidor, né? Precisava ser melhor utilizada, porque na verdade, lá no fundo, ele não utilizava bem essa riqueza.
Naturalmente que a história só no Evangelho não trata desses detalhes, né? Mas o fundo moral nos dá isso a entender. Que o rapaz, na sua conduta, lá na sua vida, na sua comunidade, ele tinha essa dificuldade da repartição dos bens. Não era nem de dar tudo, não. Era só mesmo de praticar a caridade. Não a caridade forçada nem disfarçada, uma caridade profunda. Por isso que Jesus tocou nesse ponto dos bens para ele, porque sabia que ele precisava refletir sobre isso. Da mesma forma, os espíritos venerandos da codificação, que vieram nos revelar a doutrina espírita, eles também interpretaram as palavras de Jesus, e Allan Kardec contribuiu com essa interpretação, de que realmente a riqueza, ela é um desafio. Um desafio por quê? Porque parece que traz assim uma tendência, né, a se apegar. Quando nada se tem, aí vai procurando ter, aí vai conseguindo ter, aí vai querendo ter cada vez mais, e quando tem muito, aí não quer mais dar nada para ninguém, né? Aí é onde está o problema. A questão reside aí. Ele até foi lembrando aqui, quantas pessoas saem da miséria para a riqueza e depois esquecem tudo, parece que nunca viveram naquela situação de dificuldade, de pobreza, para lembrar que existem outras pessoas necessitando também. Daí ele ter feito aquelas comparações, que era muito difícil um rico entrar no reino do céu. Muito difícil não quer dizer impossível, não é? Ter dificuldade não quer dizer que não possa conquistar. Há pessoas que vão desfrutando dos bens e conseguem desfrutar de uma forma positiva. Isso é saudável. Naturalmente que, se puder fazer uma melhor divisão, o objetivo pelo qual a gente luta, as lutas sociais, né, são para que os bens, que a riqueza do mundo seja melhor dividida e não fique concentrada nas mãos de alguns, né, mas possa ser melhor dividida entre todos. Isso aqui é o que se diz que a riqueza é elemento de progresso, que é outra coisa que a gente pode interpretar errado, né? Quando Allan Kardec diz a riqueza é o elemento de progresso, faz parte da lei do progresso, é verdade, porque sem ela como é que as coisas andam? Como é que as coisas avançam? Mas aqui está falando da riqueza que o planeta é possuidor e que o homem vai transformando essa riqueza em outros elementos. Vocês vejam aqui como ele fez observações a respeito de sanear o planeta. Vocês ouviram aqui na leitura e poderão reler. Sanear, tratar bem o planeta, fazer com que ele produza para que todo mundo possa dispor do que é necessário para viver, para que toda a população que ocupa o planeta tenha à sua disposição os meios de sobrevivência, de subsistência. Para isso a riqueza deve ser trabalhada e bem elaborada, bem utilizada, e assim dessa forma a humanidade progride. Aí vocês vejam como ele coloca aqui a questão: nem sempre todo o país vai conseguir produzir tudo. Se não é possível um país produzir tudo que precisa para o seu povo, vai precisar adquirir com os outros. Daí a necessidade de um bom relacionamento entre os povos. Daí a necessidade de diminuir as distâncias. Olha aí, né? Tudo isso aí vem acontecendo durante o nosso século XX e agora no XXI, não é? Ele escreveu isso no XIX. Mas essa coisa de diminuir as distâncias, os meios de transporte, tudo isso o homem vem trabalhando, não é? Então as distâncias vêm diminuindo. Aquilo que demorava tanto tempo para se conseguir chegar num determinado lugar, hoje chega bem ligeirinho, não é? A própria pessoa chega, imagine a ideia, a mensagem hoje nem se fala, a mensagem hoje é instantânea, não é? Através das... ele fala nisso aí, é preciso derrubar as barreiras de comunicação. Hoje a comunicação, todas as barreiras estão caindo, porque a internet está aí, né? A comunicação,
digital e via internet, se for do outro idioma, diz que já está aparecendo um também, que a pessoa fala numa língua, o celular já diz na outra. Olha aí. Já pensou? Diz que já está começando a aparecer isso aí. Tomara que o celular fale direito, se falar errado, né? Se traduzir errado, o computador é muito bom, mas quando dá chilique, haja paciência, não? Porque quando dá problema, parece que perde o chão. Por isso que a gente também tem que saber das coisas, né? Para não só confiar tudo só nas máquinas, não, que são muito boas. E estão derrubando todas essas barreiras. Fruto de quê? Fruto da utilização do homem em cima da riqueza que a terra possibilita. Porque isso é fruto dos minerais, né? Os minerais que são trabalhados aí é transformado em todas essas peças aí. E a inteligência humana. Daí ele dizer, a riqueza é com certeza elemento de progresso, é com certeza elemento de avanço intelectual. Certo. Agora, pode também contribuir com o avanço moral? Também. Porque à medida que a inteligência cresce, vai também crescendo o nível de conscientização. E à medida que eu vou adquirindo maior consciência diante daquilo que eu vivencio, eu posso ter uma conduta moral também melhor equilibrada. Isso vai fazer puxar o nosso progresso moral. Porque nós, espíritos imortais, temos essas duas vertentes de evolução, a intelectual e a moral. Precisamos evoluir nos dois sentidos, nas duas vertentes, também em dois sentidos, porque não são sentidos opostos, mas nesses sentidos paralelos. O intelectual e o moral nós devemos construir. E à medida que nós vamos vivendo as nossas diferentes encarnações, isso vai acontecer. Às vezes a gente vai mais depressa num do que no outro. Mais adiante a gente tem que trazer o que ficou para trás. Então precisamos continuar estudando sempre para o nosso intelecto avançar. E ao mesmo tempo refletindo, analisando, corrigindo a nossa conduta moral. E construindo o nosso patrimônio, seja lá ele o qual for, se for um patrimônio material também, mas sabendo utilizá-lo bem. Sabendo que quando você tiver, nessa encarnação está longe, sei lá, mas quem sabe numa outra, né? Pode ser que você não esteja sendo rico agora, mas quem sabe numa outra você pode ter reclamado tanto, aí Deus, Nosso Senhor, vai conceder, né? Na próxima encarnação, muita riqueza para você. Aí você vai fazer o quê? Vai utilizá-la como? Aí é que está. Se você agora adquire a consciência de como saber utilizá-la bem, você estará como se fosse uma vacina. Você sabe como é a vacina, né? A vacina é para prevenir, para evitar que você tenha uma enfermidade, como se fosse ali um antídoto prévio, né? Antes de você receber o veneno. Você recebe o veneno que é para poder a coisa trabalhar. Até isso Allan Kardec escreveu. Allan Kardec era danado, não? Até isso ele colocou aqui, ó. Como se fosse o veneno que bem utilizado pode fazer o bem, olha aí. Comparou a riqueza, gastar mexendo nessas coisas de vacina, tudo isso aí. Que é exatamente isso. Você usa aquilo, é o vírus, é o veneno, sei lá o que for, que ajuda a fazer o remédio. Então, a riqueza é perigosa, porque traz todos esses atrativos, mas ao mesmo tempo pode fazer um bem imensurável. Pode trazer para você uma cura intelectual e uma cura moral. Depende de como você souber usar. Então vamos praticar isto, refletir sobre isso e adquirir os nossos recursos para vivermos bem. Vamos à próxima música.
Pessoal, boa noite mais uma vez. No Livro dos Espíritos hoje, a gente vai estudar as questões 611 a 613. Essas questões tratam sobre a metempsicose. A metempsicose, pessoal, é uma ideia inadequada na interpretação da gente de que o espírito ele pode habitar em momentos diferentes um homem ou um animal. O texto é um pouco longo, a gente está com um período curto, então eu vou resumir para vocês, mas eu preferia aproveitar para esclarecer um pouquinho da ideia de evolução que defende a doutrina espírita, porque eu acho que a gente vai ter um proveito melhor e vai aproveitar para observar também esse equilíbrio. Pessoal, normalmente a gente entende religiões e ciência tendo uma visão muito diferente sobre a criação das coisas. Normalmente as religiões defendem o criacionismo, que é a ideia de que Deus criou tudo desde o início. É como se tivesse feito bonequinhos de barro e dado vida, e somos o que nós somos hoje. E Darwin e a ciência defendem uma ideia de evolução, onde todos nós seguimos, ou o nosso organismo físico, segue uma escala de amadurecimento, certo? É a ideia grosseira e incompleta que a gente tem de que nós viemos do macaco, mas o evolucionismo defende alguma coisa nesse sentido. Pois bem, a doutrina diz, na verdade, que as duas teorias elas estão corretas, ainda que incompletas. Para a doutrina, assim como a gente já discutiu em outros momentos, nós somos, na verdade, espírito e não matéria. Eu sou um espírito que temporariamente visto a matéria, não matéria que tem espírito dentro de mim. A evolução ou a escala de crescimento do espírito, do que nós somos de verdade, ela passa necessariamente por vários níveis, por várias escalas. A primeira delas, na verdade, quando a gente é energia, na verdade, e ainda não espírito inteligente, nós chamamos de princípio inteligente. Esse princípio inteligente, pessoal, ele habita inconscientemente, ou pelo menos não com o grau de consciência individual que nós temos, todos os animais e inclusive vegetais. Na verdade, ratificando a ideia de que foi vivo, existe um princípio, uma razão. É como, e isso dentro da interpretação mais adequada, se dentro de cada ser vivo existisse, na verdade, uma semente plantada por Deus. Tem um filósofo que diz que o homem é como um sopro divino em vestes humanas. Dentro da ideia de que a gente, construído do barro, Deus soprou e nos deu a vida. E assim que era defendido, acredito que no Antigo Testamento. Na nossa escala de evolução, a escala de evolução dos mundos e dos seres vivos, nós somos como sementes, na verdade, dentro de um princípio ainda não racional, ainda não capazes de diferenciarmos o certo de errado, ainda não capazes, inclusive, de diferenciarmos nós mesmos do restante da existência, pelo nosso grau de imaturidade, pelo nosso grau de primitividade, na verdade. Nós éramos seres muito pequenos. Quando o planeta foi criado, ou a primeira forma de vida, era uma partícula de barro, na verdade, que daí criavam vida. Mas não estavam vivos. Se estavam vivos, existia dentro deles uma semente. A ideia da semente, pessoal, é a que eu considero melhor para a nossa compreensão de evolução, porque a semente, ela passa por um completo processo de transformação. Por exemplo, lembram das sementes vermelhinhas de pau-brasil que todo mundo via na infância? Ela vai se transformar numa árvore enorme, gigantesca, onde no final da história ela não vai ter muita semelhança, na verdade, com o que estava lá no começo. Ainda é a semente, só que com uma série de transformações, com uma série de absorções. Mas quando ele muda de semente para planta, ele adquire características completamente distintas. Ela segue, na verdade, uma escala, um caminho. A nossa evolução, o nosso amadurecimento como espíritos, acontece da mesma forma.
É como se no princípio, na criação do nosso planeta, uma semente houvesse sido plantada. Uma outra coisa, em comparação que a gente pode ver da semente, é que a semente é uma coisa absolutamente inerte, não é isso? A mesma sementinha vermelha que a gente vinha falando. Se eu guardá-la dentro de um potinho de vidro, o que é que vai acontecer com aquela semente? Vai virar árvore? Não. Para que ela venha a eclodir, para que ela venha a atingir um processo de evolução e de amadurecimento, é preciso que ela tenha um terreno fértil, é preciso que ela tenha um local aonde ser plantada, assim como nós. Dentro do nosso processo de amadurecimento, nós passamos por diversos graus, diversas escalas, como diversos tipos de animais diferentes. E no momento adequado, é como se a gente mudasse de larva ou de lagarta para uma borboleta, ou de uma semente para uma árvore completa. Contudo, pessoal, ainda que seja importante que nós tenhamos em mente a necessidade que, como eu tenho que ter terreno fértil para me transformar, essa evolução não é, na verdade, só de 2 degraus. Eu não só passo de semente para árvore ou de larva para borboleta. Eu tenho toda uma sequência de amadurecimento, toda uma sequência de evolução. E cada um desses estágios tem essa importância, porque nós aprendemos em cada um desses momentos. Não é só passar um tempo, não é só dar energia. Nós aprendemos que nós precisamos lutar pela nossa sobrevivência. Nós aprendemos que nós precisamos sorver alimento e vida. Nós aprendemos, inclusive, a ser dóceis, a sermos amáveis, ainda como animais. Até chegar ao ponto que nós aprendemos e compreendemos discernir o que é o certo do errado. Nesse momento acontece para nós, para nossa interpretação, a principal transformação, ou o grande degrau, ou a grande eclosão. A gente muda nesse momento de princípio inteligente, de onde todos nós e todas as coisas passam para o que nós somos de verdade, que é o nosso espírito. Existe sim um salto, um degrau transpassado, onde eu consigo iniciar o processo, na verdade, de aprender por mim mesmo, aprender a tomar as minhas decisões. Contudo, pessoal, percebam que isso é de fundamental importância, e o que o capítulo trata hoje é que esse caminho, ele segue uma linha única. Eu não posso ir e voltar. O nosso amadurecimento, pessoal, a nossa evolução, sim, o que nós entendemos como espíritos evoluídos, na verdade é a nossa maturidade, é a nossa experiência de vida. E eu não esqueço aquilo que eu aprendi de verdade. Eu esqueço algum conhecimento que eu decorei, mas aquilo que eu sou, o que eu absorvi, o que eu me modifiquei, aquilo eu não perco. Então é importante a gente ter em mente que essa escala, ela segue um único caminho, do primitivo ao mais maduro, ao mais evoluído. A gente está sempre aprendendo e sempre caminhando ao próximo degrau. Não existe, em hipótese e situação nenhuma, retrocesso. E é nisso, pessoal, que a doutrina diz e discorda da ideia da mente em psicose. Eu não posso, como ser humano, retornar e ser um animal, que é uma criatura mais primitiva, que ainda tem muito mais chão para aprender até chegar ao nosso estágio de evolução. Eu posso ter tido uma origem comum. É como o homem, o macaco. O homem, biologicamente, não passou do macaco. Ele seguiu um caminho comum e amadureceu, e hoje está num estágio diferente. Mas o macaco está junto conosco. Eu não posso, por exemplo, de um homem dar nascimento ao macaco. Não existe, não é verdade? Assim como o meu espírito não pode retornar e ser um animal. Nós temos sim um tronco comum, uma origem comum. Passamos e precisamos desse aprendizado. Mas mais uma vez, é sempre seta para cima. Eu sempre caminho mais. É possível, contudo, que eu passe por um estágio de estagnação, que pelas minhas escolhas inadequadas, como homem, que é quando nós temos as nossas escolhas, eu evite evoluir por um tempo, por irracionalidade, por
falta de maturidade. Mas, mais uma vez, eu serei empurrado ao progresso, à felicidade, que é o que a gente defende, ao nosso amadurecimento. Mas, mais uma vez, sempre seta acima. Eu paro por um momento, é como a gente para dar uma respirada, mas a gente está sempre caminhando pelo nosso progresso, pelo nosso amadurecimento, que é experiência e evolução. Obrigado mais uma vez, pessoal. Boa noite. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Apenas avisar que na próxima quarta-feira, seguindo o cronograma das palestras públicas da casa, dia 8 de abril, o que é o Espiritismo, é o tema, com o palestrante João Viegas. Nós vamos nos preparar para o encerramento e após vamos receber o passe, quem considerar que é necessário, e vamos manter essa nossa tranquilidade, né? Aqui, serenidade. Nós vamos chamando as pessoas na sequência das filas, estão sentados aqui, à exceção daqueles que têm prioridade, para que a gente possa ser atendido com calma. Vamos elevar o nosso pensamento para agradecermos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade em que nos encontramos aprendendo mais, refletindo e nos alimentando espiritualmente para a continuidade da nossa jornada. Nesse momento final, nós só queremos render graças a Deus, Pai de misericórdia, por tudo aquilo que nós conseguimos realizar pela nossa vida, pela reencarnação atual, por tudo que somos e temos. Agradecer a Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre incondicional de todas as horas, que nos ensina através da sua boa nova e que está conosco também através dos seus mensageiros. Obrigado, Senhor. E ainda render graças àqueles que estão conosco diariamente, a cada instante. São nossos benfeitores, protetores e guardiães espirituais, que nos orientam, que nos inspiram, que nos socorrem, que muitas vezes nos salvam de inúmeras dificuldades e adversidades. Obrigado, irmãos, e que essas sensações agradáveis que nós estamos percebendo agora, essas vibrações positivas, possam continuar conosco durante os próximos dias, envolvendo também aqueles que nos são caros. Que o Senhor nos acompanhe, nos esclareça, nos fortaleça, nos ilumine e nos conduza em sua paz nesta noite e sempre. Assim seja. Na página 89, o homem.
texto dentro do livrinho Conquista. Página 49, cativar.